O São Paulo decidiu ir às compras e... Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos tido poucos likes. Se você puder deixar seu like é super importante para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Da Copa Betano do Brasil 2025 e o primeiro nomezinho que sair ali da bolinha Cheguei das na velhas vai hora, preencher neném! a lacuna de cima do confronto de número 1. Estamos falando de Cruzeiro. Nossa, Cruzeiro, é agora, hein? campeão da história desta É competição. agora, hein? Com 6 títulos e agora, neste momento, já pode ser o primeiro clássico do nosso sorteio. Vai Quem sair vibra o galão. contra, vibra agora, vai vibrar contra as minhas vibrações. Vamos lá, ver. galão! Pode tirar Vem, galão! a segunda bolinha, vamos completar o confronto de número 1. Vai, completa com o galão, com o nosso filhinho. Vem, filhinho. Mexa esse trem direito aí. Tchan, 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 tchan. Eles vão dar sorte para o Atlético Paranaense. Quer ver? Olha lá, já é vermelho. Meu Deus. Atlético Mineiro, é o Galo, minha gente, forte hoje. Vou ficar devendo a estrelinha. Tá? De cara, malandro! Já começa. Teve nem conversa, teve montando nem como nhaco-nhaco, confronto das rapaz! quartas de final. Você tá Copa doido! do Brasil, a gente É já Galo e começa com um Cruzeiro, grande papai! clássico Cara, Vem, velho. entre Cruzeiro e Galo. Começa. Se man... É em se for Bergamo. ímpar, A gente não viu o que Casa vocês de quem? preferem, hein? Na casa Se o do Beto Galo. prefere ímpar, decidir no mantém o que Mineirão, hein? dá. Acho que tem que ser ímpar. E onde esse confronto será Ímpar? decidido. Eu acho que é. 2 Não. é par. Beto, errou. Galo começa como mandante e a decisão será na Toca da Raposa, na Casa da Raposa, será Na no estádio Toca do da Cruzeiro. Raposa. Vamos lá, então, bolinha voltando pro pote. Cruzeiro tem estádio, não tem que jogar na Copa Copa da Toca da Raposa. Não foi isso que eu quis dizer que vai ser na Casa do Cruzeiro. Vamos lá. Docinho, Daqui a docinho. pouco. Daqui a Cara, pouco a gente traz o mando aí, gente. Manda é importante. Agora, antes a gente nem trazia, agora é importantíssimo esse mando. É, exatamente. Cara, Agora é tô importante. assim, assustado. Foi muito rápido, Eduardo. Foi muito direto, foi muito na cara da sociedade. Dan Cuca, que é estrategista em Copas, ele sabe, ele tá vendo o time do Cruzeiro aí, que tem que fechar a defesa ali para cansar eles no primeiro tempo, segundo tempo eles caem, e aí é onde a gente vai ganhar o jogo. O Cuca é muito estrategista, muito inteligente, vai fazer o primeiro jogo é o primordial na minha cabeça, e o Cuca é muito inteligente, vai armar o time bem para parar eles, e eu acho que vai dar tudo certo. É lógico que é difícil, a gente fica brincando aqui e tudo, mas é muito difícil. O Cruzeiro tá entre os 3 primeiros do brasileiro, tá jogando futebol rápido, leve, mas eles já vêm caindo. O gás tá acabando, nós temos que falar a verdade. Eles ganharam do CRB, podia ter ido para os pênaltis aos 39, 40 do segundo tempo. Eles não ganharam do Ceará em casa, eles não ganharam do Santos em casa, eles estão dando sinais de fraqueza. O time tá começando a cair de rendimento. Isso é claro. Então, assim, um clássico agora para eles não era um bom negócio. Porque se eles perdem o clássico e estão eliminados, a crise chega e chega forte. Então, assim, vai ser muito bom esses 2 jogos, vai ser muito legal, tá? Igor Rabelo, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e é o velho sonho da diretoria do São Paulo em 2022 e 2024. O tricolor já havia tentado fechar com o Rabelo. Na oportunidade, o Atlético dificultou as negociações. Agora a situação muda. Rabelo tem contrato somente até dezembro. Cuca não conta com o atleta e pode haver a rescisão do contrato para que o Rabelo feche em definitivo com o São Paulo. Atleta de 30 anos de idade, um dos mais antigos do elenco do Galo. Ô, Cabido, agora essa semana difícil aí pro Atlético, né? Com esse jogo contra o Godoy Cruz, importante pela Copa Sul-Americana. O Atlético também tratando a Copa Sul-Americana como uma prioridade, de certa forma. E o Grêmio no final de semana, pelo menos 2 jogos aqui em Belo Horizonte na sequência aí pro Galo. É a grande vantagem do Atlético, né? Ter 2 jogos em Belo Horizonte. Na última vez que o Atlético teve uma maratona um pouco mais forte, os jogos basicamente aconteceram fora de casa, então um momento importante para o Atlético saber também o que ele quer para a vida dele, né? E o que eu quero dizer com isso? Vai com o time principal contra o Godoy Cruz, isso é uma... Posso falar que é uma certeza, né? Precisa vencer, precisa fazer o resultado aqui diante da equipe argentina. Mas e diante do time do Grêmio na Arena MRV? Qual será a possibilidade? O que será que o técnico Cuca está planejando para a equipe? Contra o Vasco, ele já tirou, entre aspas, o jogador mais importante, que é o Cuca. Que é o Cuca, que é o Hulk. Então, a gente tem que entender quais são
exatamente os objetivos do Atlético para a temporada. Eu só espero, Gris, do fundo do meu coração, que o Atlético não cometa o mesmo erro da última temporada. Ah, Cabito, foi legal, chegou em 2 decisões. Sim, quase foi rebaixado. Então o Atlético tem que tomar muito cuidado com relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato extremamente traiçoeiro, né? O favorito, ele perde numa facilidade incrível no Campeonato Brasileiro, é mesmo você jogando com a sua força máxima. Então, eu acredito que o Atlético deva ir, sim, com os 2 times fortes, diante de Godoy Cruz e diante do Grêmio, mas essa gestão de elenco ela precisa ser muito bem feita. Ô Miranda, o quanto que o desempenho e principalmente o resultado, quinta-feira, vão ajudar o Cuca a definir o time aí para domingo no jogo contra o Grêmio? Ô, Gris, assim, eu acho que o resultado quinta vai influenciar mais para a volta, né? Para o meio de semana, né? Que é o retorno contra o Godoy. Ah, se consegue fazer um grande resultado. Mas é por isso que eu tô falando, porque, por exemplo, ganhou de 3-0 na quinta-feira contra o Godoy Cruz. Aí você pode usar todo mundo de novo no Grêmio e pensar em rodar um pouco na outra quinta. Assim, conhecendo o Cuca, ele nunca vai fazer o que nós vimos em algum momento ano passado, de colocar 90% do time reserva. Não é característica do Cuca. Provavelmente ele vai fazer o que ele tem feito. Ou são 2 jogadores, estourando 3. Eu acho que ele não vai rodar muito mais do que isso, a não ser que seja uma situação muito específica de jogadores com vários problemas, jogadores com 10 jogos seguidos. Mas, no geral, eu acredito que o Cuca vai ficar sempre ali 2 jogadores, 3, e vai tentar trocar, normalmente, aqueles jogadores que ele tem posições mais parecidas. Hoje, o Alexander está dando boas respostas, por exemplo. Assim, isso é um chute, tá? Acho que a chance dele jogar quinta-feira como titular é grande. O Gabriel Menino tem se recuperado. Então ele está ganhando soluções. Tem os 2, já tem o Alan Franco. O Fausto Vera não foi o último jogo, mas teve problema físico. Mas é um cara também que já deu, né, sinal já pode ser uma opção, né? Então, principalmente esses jogadores, ele consegue controlar um pouco mais algumas posições. Nathanael e Saravia. Parece que os 2 também. Hoje o Saravia está um pouquinho na frente, que fez um bom jogo contra o Flamengo. O Nathanael está com mais dificuldade, mas ele tem trocado mais. Zagueiro já é posição que ele mexe menos. Apesar de serem posições que você acaba se desgastando um pouquinho menos, mas esses caras em algum momento vão precisar rodar. Porque Lianca e Alonso jogam praticamente todos os jogos. O Lianca até menos, porque vira e mexe, dá um curto-circuito lá e ele fica fora. Mas é claro, da brincadeira, porque é um cara muito agressivo, né? Um cara que todas as jogadas que ele vai, ele tá sempre no limite. Isso é muito importante no futebol hoje em dia. Então, o Cuca, em algumas posições, querendo ou não, daqui a pouco ele vai ter que mexer. Mas imagino aí, no máximo, 3 mudanças seriam exageradas aí para o padrão Cuca de qualidade. O Atlético vive semana de Sul-Americana, mas claro, essa terça-feira muito especial pelo sorteio da Copa do Brasil. Já seria qualquer que fosse o adversário, mas com este clássico definido ainda mais quente. Nós amanhecemos com a informação, Thiago, de que o Atlético está em vias de receber uma proposta que deve vir de São Paulo, e a gente vai destacar aqui essa informação inicial. O tricolor paulista, com informações dos colegas lá em São Paulo, teria feito já uma proposta, mas o que apuramos há pouco em conjunto aqui na Itatiaia é que a proposta oficial ainda não foi efetuada. Mas o Igor Rabelo, zagueiro de 30 anos do Atlético, está na mira do tricolor, hein? Está na mira do São Paulo. Ele já, por outras vezes, eu me lembro que em 2022, melhor dizendo, o Igor Rabelo já esteve na mira do São Paulo. São 6 anos de Atlético, né? O Igor Rabelo chegou em janeiro de 2019, 204 partidas com a camisa do Atlético. As últimas, né, atuações, as aparições, que não são muitas nesta temporada, nos jogos no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, utilizado pelo Cuca para aquele sistema defensivo mais sólido que o Atlético utilizou para jogar contra o Flamengo na casa do adversário, ajudou o Atlético nessa classificação histórica às quartas de final da Copa do Brasil. Mas nesta temporada tem só 8 jogos e 4 partidas apenas no Campeonato Brasileiro, o que despertou naturalmente interesse de outras equipes. Afinal de contas, o Igor Rabelo está, além de tudo, em período de fim de contrato com o Atlético, né? Por mais que ainda não seja aquela situação de assinar um pré-contrato para reforçar outro clube no ano que vem, existe a condição de ser uma
negociação um pouco mais acessível ou menos cara, já que o jogador está nos últimos meses de contrato e ainda não tinha recebido nenhuma sinalização do Atlético com relação a uma renovação contratual. Portanto, o que está acontecendo nesse instante? O Atlético treinando, finalizando agora lá na Cidade do Galo o treinamento. O Igor Rabelo participa normalmente da atividade de hoje, mas deve chegar nas próximas horas uma proposta oficial e aí as diretorias de Atlético e São Paulo negociando pelo jogador. Outra situação de mercado, Thiago. A proposta que pode vir do futebol árabe para o Gustavo Scarpa. Nós já vamos falar sobre o camisa 10 do Atlético. Há pouco a gente acompanhou o Vitor, né, conversando com o Wellington Campos, e um pouco depois de falar com o Wellington, ele conversou com os amigos do GE na live que eles fizeram lá para o sorteio da Copa do Brasil e disse o seguinte: não chegou nenhuma proposta oficial do Al Tawon, tá? É a informação que a gente trouxe na semana passada, que o interesse é por parte do Pericles Chamusca, treinador brasileiro do time da Arábia Saudita, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial pelo Gustavo Scarpa. Mas o Vitor diz que, pelo fato de ser muito versátil e ter sido determinante nos últimos jogos, o Atlético valoriza muito o Gustavo Scarpa. Vamos ver se vai dar negócio ou não. Essas duas situações, Scarpa que foi o primeiro jogador a reagir. A gente mostra para quem está nessa audiência de mais de 3 milhões no Itatiaia Oficial, para quem está no Itatiaia Esporte também no YouTube. Futebol é bom demais, disse o Gustavo Scarpa através de um post nos stories do Instagram. Ele que publicou uma... Ele compartilhou, na verdade, né, o post do Atlético falando sobre o adversário, o confronto entre Atlético e Cruzeiro. Futebol é bom demais. Chama! O Scarpinha está empolgado, então tomara que ele esteja aqui no fim deste mês e no início de agosto para disputar as quartas da Copa do Brasil, Thiago. Agora sobre o Igor Rabelo. O Rabelo nunca foi, a não ser um período ali, 4, 5 meses, um titular absoluto do Atlético em todos esses anos em que ele esteve no Galo. Hoje, Nath Fiuza, faria falta o Igor Rabelo ao elenco? É uma peça de composição importante ou não? Dá espaço até no elenco para buscar uma outra peça, uma possível saída do Igor Rabelo para o São Paulo, hein, Nath? Ô, Thiago, você pontuou bem a questão de que o Igor Rabelo nunca conseguiu ser unanimidade, nenhum titular absoluto, ainda que tenha tido oportunidades. É um cara que conhece muito o clube, né? Principalmente pelo tempo já de casa que ele tem. Eu acho que a questão do Igor Rabelo é na composição do elenco. Eu vejo o Igor Rabelo hoje como o melhor reserva ali da linha de zaga que o Atlético tem à sua disposição. O Lianco é o melhor dos defensores, faz uma dupla ali já muito encaixada com o Júnior Alonso, que tem suas características polivalências para jogar ali pelo lado esquerdo. Eles se compensam, né, de alguma forma, tem características que se complementam. E aí, quando você olha para o banco de reservas, eu acho o Igor Rabelo o mais seguro que o próprio Vitor Hugo, o Ivan Roman ainda muito novo, o Rômulo já se despediu do clube. Então, acho que é uma preocupação neste sentido, já que a gente sabe, calendário apertado, muitas lesões, enfim, suspensão, são atletas que estão muito expostos dentro do jogo. Então, dentro da percepção de elenco, eu vejo um problema. Mas é a questão também que o Pedro falava, é reta final de contrato, é a oportunidade do Atlético ter algum retorno financeiro também com um jogador que tecnicamente nunca foi unanimidade. Então acho que se proposta for boa, é inevitável não vender. Ô Alexandre Simões, lembrando que ainda nem existe a proposta, né? O que tem ainda é um interesse do São Paulo, confirmado pelo Pedro Abílio, mas que não existe ainda uma proposta. Eu não sei se o São Paulo compraria o Rabelo, né? Vai despender de dinheiro para ter o Igor Rabelo. Talvez uma tentativa de tirá-lo por empréstimo, que o próprio Igor Rabelo precisa jogar na carreira do Rabelo. Não sei, Simões, apesar dos títulos com o Atlético, até aqui ele começou muito bem no Botafogo, mas depois ficou meio no limbo, nas sombras, na Cidade do Galo, Simões. É interessante, né, o Thiago, o Igor Rabelo, que eu acho até que hoje é a primeira opção do Cuca, né? Eu não sei se isso é coisa, porque o Rômulo já saiu, o Roman, o Cuca deixou claro numa entrevista coletiva recente pós-jogo, né, de que pensa nele pro futuro, é um jogador ainda com idade de sub-20. O Vitor Hugo, indicação do Cuca, chegou e não aconteceu. Então o Igor Rabelo é a primeira opção do Atlético. Então, quer dizer, uma saída do Igor Rabelo obrigaria o Atlético a ir ao mercado para poder recompor essa questão da zaga, né? É essa história, né, Thiago? O jogador fica sem contrato, o Igor Rabelo vai estar aí, ele já teve uma renovação com o Galo, né?
porque ele chega em 2019. Em janeiro de 2019. Isso, Ele conviveu também um bom tempo com lesões, né? Ele teve uma lesão de Isso. ligamento, que tirou ele quase um ano aí do Exato. Atlético. Agora chegou com um cartaz muito grande, né? Porque chegou do Botafogo com a fama de general, né? Aquele zagueiro artilheiro, o xerifão. Tem 7 jogos pelo Galo. 7 gols, perdão. Isso. Que susto. Mas não conseguiu acontecer, né? Não conseguiu. Ruim, mas não é tanto assim. Mas é que 204 jogos em 6 anos é pouco também, né? Isso, Pouco, é pouco. É um cenário pequeno. E não conseguiu acontecer, né? Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!